Olá, meu nome é Tami Marchiori, eu sou neuropsicóloga e o vídeo dessa semana eu vou fazer sobre um assunto que é muito interessante para quem tem interesse em começar a terapia e não sabe que abordagem escolher, ou até para quem faz faculdade e não sabe exatamente como trabalha, né? Como é o dia a dia de um psicólogo da abordagem que você gosta. Então eu tô aqui com ótimos profissionais, cada um representando uma abordagem da psicologia que é importante, e eu vou fazer algumas perguntas, algumas questões, e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. Então agora eu vou pedir para vocês se apresentarem e contarem pra gente qual a abordagem de vocês. Pode começar. Tá bom. Bom, eu sou o Pedro e eu trabalho com abordagem centrada na pessoa do Carl Rogers. Eu sou Camila Souza, sou psicóloga clínica, especialista em psicologia junguiana. Eu sou a Natália, sou psicóloga clínica e trabalho com a psicanálise com foco na abordagem do Winnicott. Eu sou Fabiana, trabalho com a abordagem de terapia cognitivo-comportamental de Aaron Beck. Sou Daniel e eu trabalho com psicologia transpessoal. Primeiramente, eu gostaria de saber de vocês quais técnicas ou ferramentas vocês utilizam com o paciente, né, para auxiliar ele com o problema, com a demanda que ele aparece no consultório. Bom, a minha principal técnica é o relacionamento, embora não seja exatamente uma técnica, porque a gente fala que quando o relacionamento vira técnica, ele já deixou de ser relacionamento. E eu trabalho muito com características dentro desse relacionamento que você mantém com o seu cliente, como empatia, congruência e aceitação da pessoa. Bom, gente, então dentro da psicologia junguiana, a gente trabalha muito assim com a questão dos sonhos, né? Os sonhos são a principal fonte dos conteúdos mesmo que a gente vai trabalhar na terapia. É muito comum aparecerem também pacientes que não sonham, né? Então aí nesses casos a gente trabalha muito com técnicas expressivas, técnicas corporais, a calatonia, que é uma técnica com toques sutis, para que esses conteúdos possam vir de alguma maneira, né? Então, na verdade, a gente principalmente, é claro que a conversa acaba trazendo alguns conteúdos, mas principalmente assim, quando a gente quer acessar esses conteúdos que vêm do inconsciente, né, daquilo que é uma demanda do inconsciente do paciente, a gente acessa isso principalmente através dos sonhos e desses conteúdos que vêm também das técnicas expressivas. Bom, dentro da psicanálise, eu vou falar um pouquinho da psicanálise mais clássica, né, que na verdade a principal técnica é o diálogo. Né? Então, nós utilizamos muito a associação livre. Então, a pessoa vem com um tema específico ou, enfim, qualquer outra coisa e vai falando, e o papel do analista é analisar isso, interpretar e trazer isso à tona para o seu paciente. Dentro da psicanálise winnicottiana, já é um pouquinho diferente, né? Porque tem toda você precisa proporcionar um ambiente favorável e acolhedor para aquele paciente, para que ele se sinta bem, tranquilo, para poder falar com você e trazer todas as suas angústias. Para trabalhar um paciente dentro da TCC, nós vamos olhar o paciente no modelo cognitivo, né? O que isso significa? Diante de uma situação que de repente é desagradável para esse paciente, o que ele pensa a respeito disso? Quais são as emoções que vêm à tona e como ele se comporta, né? Através disso, a gente consegue identificar erros cognitivos, né? Algumas distorções que são pensamentos distorsivos, né? E aí a gente consegue linkar com o modelo que esse paciente tem, né? Que são as crenças que ele traz. As crenças centrais, intermediárias, que são todas as representações que ele teve da infância, do seu modelo de vida, né? De como ele se coloca no mundo, como ele aprendeu a se colocar no mundo, como ele aprendeu as relações, né? Como se estabeleceram as relações. Então, o principal trabalho na TCC é olhar esse modelo cognitivo e, a partir daí, utilizar várias outras técnicas para conseguir amparar melhor esse modelo desse paciente e trazer para ele respostas mais adaptativas. Na transpessoal, existe uma série de técnicas. A questão verbal é importante, se utiliza muito para ajudar o cliente a se organizar melhor, a entender as percepções que ele tem do mundo.
mas com muita frequência se percebe necessidades de outras técnicas, como, por exemplo, grafismo, trabalhar com arte, trabalhar com desenho e aí modificar o desenho, ou muitas vezes argila. Também com muita frequência a gente parte para o corpo, então exercícios e práticas de respiração, de aterramento, que a gente chama, né? Que é sentir onde está, quem é. E também se trabalha bastante com sonhos e a interpretação dos sonhos. E muitas vezes entramos até em atividades como uma regressão e com imaginação ativa, que são práticas que levam o cliente a entrar em contato com partes dele mesmo que muitas vezes ele não percebe que existe e que precisam ser acessadas para serem melhor organizadas. Agora eu gostaria de entender de vocês qual a relevância, né, dentro da abordagem para o consciente e para o inconsciente. Bom, dentro da abordagem centrada na pessoa, normalmente nós não trabalhamos com interpretações, seja do inconsciente ou seja do comportamento do indivíduo, mas a gente trabalha mais de uma maneira consciente, o presente, né? Ou seja, a consciência. Bom, a abordagem centrada na pessoa, ela tem uma relação muito estreita com a fenomenologia, porque o Carl Rogers, que foi o precursor da abordagem centrada na pessoa, ele tentou não se associar a nenhuma escola de pensamento, porque ele queria algo que fosse mais livre e associado às ideias dele, tanto que depois continuasse com as ideias de outras pessoas que vieram depois dele. Mas a gente pode ver uma relação com a fenomenologia, e na minha maneira de trabalhar, eu trabalho muito essa ideia de que o homem ele está para o mundo como a consciência está para o objeto. Dessa maneira, então, não existe nenhuma consciência sem um objeto e não existe nenhum objeto sem uma consciência. Bom, não existe homem sem o mundo, assim como não existe o mundo sem o homem, porque é esse homem quem percebe o mundo e é esse mundo que é percebido pelo homem, ou seja, ele é significado pelo homem, através da intencionalidade, que é essa direção, esse direcionamento sempre para fora e ao mesmo tempo para dentro. Bom, na verdade, gente, na psicologia junguiana a gente valoriza muito a questão do inconsciente, porque o inconsciente muitas vezes ele acaba trazendo à tona aquilo que é o conflito que a pessoa está vivenciando naquele momento. Mas a consciência tem uma importância fundamental, porque não adianta você acessar todos aqueles conteúdos do inconsciente se você não conseguir elaborar e não conseguir agrupar esses conteúdos na sua consciência, né? Então a proposta da terapia é que a gente vá cada vez mais ampliando esse território da consciência, a gente vai cada vez mais conhecendo mais sobre a gente mesmo, seja através daquilo que é um conteúdo que vem do mundo, das experiências, como também daquilo que é parte da nossa vivência, do nosso mundo interno, né? Um ego saudável, na verdade, é um ego que consegue ao mesmo tempo ter uma boa relação com o mundo lá fora e com o mundo aqui dentro, né? Consegue ter consegue acomodar esses conteúdos que vêm do mundo externo, respondendo bem, se adaptando ao mundo externo, mas sem deixar de se adaptar àquilo que são os elementos do nosso inconsciente, da nossa psique, né? Então, apesar de o inconsciente ter uma importância muito grande, porque é através dele que a gente vai trabalhar os conteúdos que tem nos sonhos, nas expressões artísticas, a consciência tem uma importância fundamental, né? As pessoas às vezes podem confundir que o trabalho da psicologia junguiana, né, numa terapia, a gente vai mergulhar no inconsciente. O inconsciente, na verdade, ele também é muito perigoso, né? A nossa consciência é um cisquinho perto do inconsciente, e se a gente vai com esse deslumbre todo, se joga nesse oceano que é o inconsciente, a gente pode muito facilmente se afundar, né? Então, a proposta nossa é fortalecer o ego também, né, do nosso paciente. Então, esses dois conteúdos têm uma importância considerável. Bom, dentro da psicologia psicanalítica, muito
parecido com a junguiana, o inconsciente tem um papel fundamental, né? Na verdade, o inconsciente é o que rege a nossa vida, né? Dentro da psicanálise. Então, todos os conteúdos, tudo que a gente vive, todas as nossas experiências, elas são armazenadas aí em algum lugar do nosso cérebro, né? E muitas vezes a gente não se lembra, não se recorda, e através da fala, né, do diálogo, a gente consegue acessar esses conteúdos e trazer para a consciência e assim conseguir modificar alguns comportamentos. Porque às vezes a gente passa por algum trauma no passado, que a gente não se recorda, mas a gente reproduz aquele comportamento pro resto da vida e a gente não entende o porquê. Então, quando a gente traz para a consciência, a gente consegue mudar esse comportamento. Na TCC, ambos, né, tanto inconsciente quanto consciente, tem muita importância, muita relevância. Na TCC a gente vai trabalhar muito cognitivo, né? Então nós vamos a todo momento instigar o pensamento automático por meio da consciência, né? Por meio da consciência a gente consegue trazer esses elementos. Como eu já falei, diante de uma situação, o que pensa a respeito disso? Então isso é muito consciente, mas a gente não vai desconsiderar o inconsciente. Por quê? Os pensamentos, né, as camadas de pensamentos mais internas, que são os mais rígidos, que vêm por meio das crenças, são inconscientes. Talvez a pessoa não perceba que a relação que ela tem hoje com o mundo, os relacionamentos, como eles estão estabelecidos, tem a ver com o fato que aconteceu lá atrás, na infância, como ela enxergava essa relação no âmbito familiar, as experiências que ela teve na vida. Então, trazendo isso, o inconsciente, né, à consciência, fica mais fácil ou menos difícil a gente quebrar o padrão de comportamento, de pensamento que são tão rígidos, né? E a gente consegue flexibilizar, então, a flexibilidade cognitiva. Então, tanto o consciente quanto o inconsciente é muito importante e trabalho para a TCC. Na transpessoal, nós temos vários tipos de inconsciente. Alguns são inconscientes pessoais, individual a cada ser humano, e existem diferentes inconscientes transpessoais, ou seja, que transcendem a individualidade. Também a consciência passa por vários estágios evolutivos, e é importante você entender esses estágios, porque um dos trabalhos importantes é estar junto com o cliente nessa evolução. Essa expansão de consciência, e aí eu diria que é o foco principal da transpessoal, é a consciência e a evolução, a expansão da consciência. E esse é um trabalho bastante importante, essa expansão, porque ela junta, ela agrega aquilo que passou, aqueles conteúdos que estão no passado, sintetiza isso e aí transcende. É importante lembrar que quando você transcende, você não deixa o passado para trás, você traz o passado junto. Então você vai construindo isso, e essa evolução, eu diria que é o principal foco da psicologia transpessoal. Agora eu gostaria de saber de vocês, dentro da abordagem de cada um, quanto tempo leva, em média, né, o tratamento de uma pessoa que está num quadro depressivo. Eu sei que, claro, né, podem acontecer várias coisas durante o tratamento que prolongam esse tratamento, mas eu queria saber uma média de quanto tempo leva esse tratamento. Tá. Bom, antes, Daniel trabalha com transpessoal, se vocês não lembrarem. Antes de mais nada, eu queria diferenciar duas coisas, e aí não é só para transpessoal, mas eu imagino também para todos, que é a tristeza e a depressão, que são coisas bem diferentes. Tristeza, gente, é uma experiência humana que é importante, é essencial para o nosso crescimento, nós precisamos aprender a lidar com ela. Tá? Se alguém está triste e tem um motivo para isso, um familiar faleceu, alguma coisa trágica aconteceu na vida dessa pessoa, que bom que a pessoa está triste. Seria muito complicado se não estivesse.
Então, não há nada de errado e se deve aprender a lidar com isso. Agora, depressão. Na transpessoal, a não ser em casos em que existam motivos físicos para uma depressão, se pode encarar a depressão como um sintoma. Então é importante você pesquisar, procurar quais os motivos que estão por trás dessa depressão. E aí você trabalha com isso. É muito difícil dar uma estimativa exata de quanto tempo demora, porque depende, antes de mais nada, a primeira coisa, depende da disponibilidade da pessoa em lidar com esses fatores. Né? E isso nem sempre é muito fácil, normalmente é bastante dolorido. Bom, isso dito, eu tive somente um caso onde uma questão de depressão demorou mais de 1 ano para ser trabalhada e bem trabalhada. Mas essa é uma questão mais de estatística, não existe uma certeza que se possa dar. Bem, na TCC, nós também não vamos nos prender a quanto tempo, né? É até difícil dizer em quanto tempo esse paciente ele vai deixar de ter o sintoma depressivo, né? Tudo vai depender muito do tipo de vínculo que esse paciente, né, vai ter no processo terapêutico, o tipo de doação que esse paciente também vai ter dentro desse processo, né, o nível também dos sintomas, né, que são sintomas mais agudos, como que está essa depressão, né, o que desencadeou essa depressão. É difícil dizer em quanto tempo, né? Mas eu posso dizer que é muito importante para um bom prognóstico que haja sim um vínculo entre o terapeuta e o paciente dentro desse setting terapêutico, para que a gente consiga entender o que desencadeou esses sintomas, né? E a partir daí a gente ter uma perspectiva, ter objetivos, metas, né, perspectiva de futuro, para que esse paciente possa alcançar aqueles objetivos no intuito de ter um olhar menos negativo para aquela situação, que para ele é muito difícil, certamente, mas ter um olhar mais positivo diante daquilo, né, ou respostas mais adaptativas diante desse quadro. Dentro da psicanálise também não é possível dar uma estimativa de prazo, né? Porque varia muito de cada pessoa, varia da disponibilidade dela, o quanto ela está aberta para poder entrar nesse mundo, né, do inconsciente, lidar com essas questões, com essas feridas que muitas vezes estão muito abertas. Esse processo pode ser rápido, né, como pode ser muito demorado, então não dá para prever isso. Bom, eu acho que um pouco parecido com o que o Daniel falou, né, assim, a depressão, na verdade, ela é multifatorial, né, então tem um aspecto orgânico também envolvido, dependendo do caso, é necessário também que o paciente faça um acompanhamento com o psiquiatra, né, ou com alguma técnica alternativa em conjunto com a terapia, então varia muito de caso para caso. Na psicologia junguiana, a gente entende muito a depressão como se fosse uma espécie de chamado para olhar para as questões do mundo interno, né? Na depressão, a gente fica sem disponibilidade para o mundo externo, sem energia, né? E não é só uma energia emocional, uma energia física mesmo, né? No caso de depressão mais crônica, a pessoa pode, inclusive, não conseguir mesmo levantar da cama, né? Então, a gente vai entender isso simbolicamente, que de fato essa energia não está disponível para a consciência, porque essa energia está aprisionada em conteúdos inconscientes, né? Então, no processo de análise, o paciente está sendo chamado para um mergulho nesses conteúdos mais profundos. Na psicologia junguiana tem um termo que a gente usa que se chama catábase, que é esse processo de descida ao inconsciente, descida aos infernos, simbolicamente, né? A gente entrar em contato com aquilo que tem de mais profundo. A depressão ela pode acontecer também em várias fases da vida, né? É muito diferente uma pessoa que tem uma depressão às vezes mais jovem,
ou um processo que a gente vai chamar de metanoia, que é essa fase aí da meia-idade, em que, por exemplo, para os homens, né, se a gente for olhar assim, muitas vezes está junto com a aposentadoria, não homens e mulheres, estou falando de um jeito meio antigo, né, vocês ignorem, mas tanto os homens quanto mulheres, né, assim, podem lidar com a aposentadoria, ou então às vezes a saída dos filhos de casa, que são essas crises de meia-idade, que pode trazer um quadro depressivo associado, porque às vezes a pessoa dedicou muita energia para aquilo e ela deixou de reconhecer aspectos dela mesma, né? Agora, quanto à questão do tempo, eu acho que vai variar muito do quadro e também da estrutura emocional que aquela pessoa já tem. Eu já atendi casos que a pessoa veio de uma estrutura, assim, de uma história de vida muito pesada, com traumas pesadíssimos, que assim, parece que você está assistindo da Atena, de tão trágico mesmo que são as histórias, mas a pessoa se deu bem, a pessoa conseguiu superar, a pessoa conseguiu crescer, a pessoa conseguiu se estruturar, mesmo apesar de todas essas histórias, né? Como também já tem de casos que às vezes algum conflito que é, assim, olhando externamente, parece um conflito menor, mas a pessoa com uma falta de estrutura emocional, ela não consegue lidar com essa situação. Então, para a gente apurar essa questão do tempo, tem que ver muito a estrutura emocional que o paciente tem. Tem paciente que responde muito rápido à terapia. Então, às vezes, com um mês, a pessoa já está muito melhor. Não é que está, assim, não sei nem se eu diria processo, não sei se eu diria cura, né? Eu não sei se também a gente pode falar dessa maneira, né? Que a pessoa está isenta de ter outros quadros, outras crises de depressão. Mas às vezes em um mês você já tem uma melhora considerável. Tem pacientes que às vezes vêm na depressão, que é uma depressão já crônica, com muitos anos, pessoas muito inconscientes dos próprios conflitos emocionais, com o ego muito fragilizado, e às vezes a terapia é para a vida inteira. Né? Então você tem que fazer um acompanhamento, muitas vezes medicamentoso também, porque só a terapia não vai dar conta. Né? Então acho que depende muito assim, da estrutura emocional que o paciente traz. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que considerar bastante. Bom, eu penso aqui, dentro do olhar centrado na pessoa, que cada pessoa é única e cada relacionamento que nós estabelecemos é ainda mais único. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, existe a depressão de uma maneira geral, mas existe também a depressão de uma maneira que ela é vivenciada por cada um de nós, uma maneira que é única, particular. Às vezes um pouco parecida com a depressão do outro, mas é nossa. E dentro do meu trabalho, como eu já mencionei, eu trabalho com relacionamento. E esse relacionamento, uma vez ele foi chamado de método não diretivo. Por quê? Porque não tem como você saber como a pessoa vai responder a esse relacionamento. As condições que você vai proporcionar dentro do relacionamento que você estabeleceu com a pessoa para que ela cresça. Não tem como eu saber se ela vai escolher ir para esse caminho ou se ela vai escolher ir para outro. Por conta disso, fica um pouco difícil explicar para vocês quanto tempo duraria uma pessoa com depressão, o tratamento dela. Eu acho muito interessante que, independente da abordagem, todos trouxeram uma coisa que é importante, que não tem um prazo determinado e que a melhora do paciente vai depender principalmente de dois fatores, que é o vínculo que ele criou com o terapeuta e a aderência dele ao tratamento. Se ele está fechado ou não para esse tratamento, se ele está disposto a ter um movimento ou não. Então eu vi que isso foi em todas as abordagens, né? Eu achei muito interessante.